Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Bertoncelo. Galera, está no ar mais um episódio do Mapa da Copa, episódio de número 15, temporada 4. Chegamos lá e quem chegou lá também foi o Fluminense, semifinalista do Mundial de Clubes da FIFA. Quem diria, hein? Onde estão Renato Portaluppi e o Fluminense são semifinalistas da Copa do Mundo de Clubes. Comigo Felipe Duarte, Cristiano Munari. Eu voltei. Agora porque aqui é meu ficar... lugar. É isso aí. E aí, finalmente. Quando volta o Léo? Né? Cara, o Léo volta na semana que vem. Ih. Ele fez exatamente o ponto certo quando acabasse essa Copa do Mundo de Clubes, né? Pra não ter que falar do Fluminense semifinalista, então ele volta na segunda-feira. Sabe que não é verdade. O Léo, eu não sei como é que tá a expectativa dele. De vida? Não. De vida tá boa. Mas, cara, eu tô com zero interesse, zero vontade, zero animação em domingo e sábado ver jogo do Brasileirão, rapaz. Eu tô preocupado, É o retorno, eu tô preocupado jogo, com futebol, o Fluminense é bola. e Chelsea, Tá. com o Bayern e Real Madrid, com a final de dois deles. PSG e Real Madrid. PSG e Real Madrid. Não, Isso. Bayern e PSG foi um jogaço Foi já. jogaço, foi bom. O jogo Dortmund e Real acabou sendo com o Courtois. Foi salvando. legal no final. Eu tô com zero. Ontem tentei ver Temos um pouco do amistoso Banfield e Cruzeiro. Não Eu vi consegui também. olhar pra TV. Que horror, cara. Cara, eu tô zero assim. Será que vai ser Cruzeiro e Grêmio? Como é que vai ser Inter e Vitória? Cara, não consigo pensar nisso. Tem Grêmio Terei e que São pensar, José eu também. sei. Tem Grêmio e esse São aí José nem pela me Recopa fala, Gaúcha. pior ainda. Não? Mas assim, podia ter um tempinho. Imagina pros torcedores. Umas Imagina o férias, torcedor do né? Fluminense, Pra cara. audiência, né? O torcedor do Fluminense que tá hoje tomando sua cervejinha, como diz o Trajano. Não, o torcedor agora tá tomando sua cervejinha, esperando o jogo, pra jogar contra o Chelsea. Aí ele perde pro Chelsea, se acontecer isso. Não tem terceiro lugar. No domingo o Fluminense tá aqui jogando o Brasileirão contra quem? Contra o Fortaleza, sei lá. Cara, o jogador, imagina, é muito pouco, tinha que ter um tempo a mais, assim, pra gente voltar a cabeça pra esse negócio. Mas ao mesmo tempo, que bom que o Fluminense tá aí, né? E, sei lá, tomara Muito que consiga. É difícil chegar numa decisão, a gente tá gravando isso antes da partida de semifinal contra o Chelsea. Mas eu não esperava, acho que nenhum de nós esperava o Fluminense estar nessa posição, né? Nessa condição. Fluminense e Cruzeiro dia 17 de julho. Não é no Que na final de outra semana. quinta, então. É na outra quinta. Enfim, eu não quero dia avançar. 20 já tem Fla-Flu. É isso. E olha a sequência do Fluminense. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, os três primeiros do Então ele campeonato. descansa no fim de semana, se não jogar a final. decisão, É. e depois ele já tem jogo na outra quinta. É uma Eu loucura. não quero avançar porque a gente vai entrar nos pormenores Verdade. do Fluminense, do Palmeiras, mas é muito surpreendente e muito bom ter o Fluminense ainda nessa fase, até pra gente poder seguir preso ao Mundial de Clubes com uma parte emocional ligada, quem sabe. Espetacular. Já perceberam, né? Tem muito assunto hoje no Mapa da Copa, episódio 15. Está na hora da gente passar a nossa rota para ver os assuntos do programa de hoje. O Fluminense é o Brasil na semifinal, ou até o Felipe fora do ar falou, Interrogação. né? É América do Sul É América do Sul. no Mundial de Clubes. O segundo trajeto passa pelo gosto amargo para o Palmeiras. Palmeiras que deu aquele gostinho também que poderia mais, né? Perdeu para o Chelsea por 2-1 na sexta-feira passada, foi eliminado. E a premiação, que é grande. A FIFA colocou muita grana para o pessoal participar, principalmente os europeus. E claro que os brasileiros e os sul-americanos aproveitam e embolsam bastante grana com a sua campanha no Mundial de Clubes. A premiação aumenta a disparidade entre sul-americanos? A pergunta que o Mapa da Copa traz para este episódio de hoje, Felipe Duarte. É, muito bom. Vamos começar primeiro Vamos. com a primeira pergunta, né? Se o Fluminense é o Brasil na semifinal, pra mim é o Brasil. E é mais Brasil que o Botafogo, é mais Brasil que o Palmeiras. Acho que o Flamengo é uma grande bandeira brasileira. E a gente debateu isso, né, num dos programas anteriores, sobre o fato do Flamengo ter ido de peito aberto jogar aquela partida contra o Bayern de Munique. Perdeu como o Flamengo. Uma competição como essa, de tiro curto, um torneio, não é uma exibição de passarela, de moda, com todo respeito à moda, né, ao desfile de moda. É uma competição. O time tem que ser competitivo. O Fluminense conseguiu ser competitivo o tempo inteiro. Ele não brilhou contra um Mamelodi, pelo contrário, suou contra o Mamelodi, suou contra o Sun Hyundai, mas contra os grandes ele mostrou que ele sabe competir. E aí vou colocar o Al Hilal como grande também, porque tem poder de investimento, grandes jogadores contratados, né? Era o clube há bem pouco tempo do Neymar. Então tinha um poder maior de investimento. E o Fluminense, que era talvez... Vamos colocar agora, tá? Esqueçam o Mundial de Clubes. Antes de começar a competição, se enfrentassem pela Libertadores, River e Fluminense, quem é o favorito? River. River Plate.
Boca e Fluminense, 2 jogos. Daí o Fluminense que o Boca é um caminhão de lixo. Bom, falou o torcedor do O Boca, tem Michel licença destruiu o poética. clube, Tem, não tem verdade. Tudo bem, tem licença poética pra isso. Tá bem. Mas contra os brasileiros, Fluminense e Flamengo, Fluminense e Palmeiras, E Botafogo e também. Botafogo, todos nós diríamos, os outros são os favoritos, não o Fluminense. Eu continuo dizendo, eu vou tirar o Botafogo dessa história porque o Botafogo vai contratar o filho do Ancelotti que ninguém sabe que é treinador de futebol, tá? O David Ancelotti. Então o Botafogo eu tiro, mas eu não tenho. Eu arranco, como diz o Juca Kfouri, corto o meu braço se o Fluminense terminar o Brasileirão na frente de Palmeiras e Flamengo, de pontos corridos. Não vai terminar. Não vai terminar de pontos corridos. Não vai. Flamengo e Palmeiras são melhores times que o Fluminense e vão terminar na frente o campeonato de pontos corridos. Mas essa é a Mas parte fala bacana mais de sobre a fórmula, né? Isso, a O fórmula. formato E o Botafogo, da competição. se tivesse um treinador, terminaria também. Agora a gente não sabe o que o filho do Ancelotti vai fazer. as Copas do Mundo. Costa Rica na Copa de 2014, avançando, chegando nas quartas Nas de quartas. final. Tinha Itália e Inglaterra. Exato. E Uruguai. Os O 4. Uruguai passa Uruguai e Costa Rica, né? Exatamente. Então, sabe, o Fluminense ele pode se equiparar a isso. A gente falou outros também. Bulgária, Romênia na Copa de Bulgária, Romênia, 94, a 94. Croácia em 98 Ó, e finalista em Marrocos na 2018. Esse Na que é o última, ponto pra mim. Turquia e Coreia em Turquia em 2002. A gente falou do né? outro dia aqui da final da Copa América que o Peru chegou em 2019. Peru chegou. Esse é o ponto, assim, por isso que eu acho assim, a gente tem que fazer todos os elogios ao Fluminense, ao Renato, ao lado estratégico do Renato, mas não foi refeita a ordem do futebol mundial por conta desse Mundial de Clubes do Fluminense na semi. Acho que o Chelsea é favorito, vai ser uma surpresa muito grande se o Fluminense eliminar o Chelsea. E ter um time inferior entre os 4 é algo que esse tipo de competição permite, porque é uma competição que primeiro tem mata-mata, e aí tu tem os adversários que não são os mesmos, que pode, por exemplo, o Bayern caiu pro PSG nas quartas. Se o Bayern tivesse pego o Al-Hilal nas quartas, provavelmente estaria na semifinal. Por mais que o Al-Hilal seja forte, os enfrentamentos não são assim. Mas nada tira o mérito do Fluminense, mas eu acho que não mudou nada. A partir de agora, então, a gente vai olhar pro elenco do Fluminense e é melhor do que era. Não é. Tanto é que joga Sul-Americana, não joga Libertadores, né? E não vai brigar pelo título do Brasileirão, não vai brigar. E, por exemplo, pegar como exemplo o Inter que a gente tem aqui. O Inter pega o Flamengo na Libertadores e o Fluminense na Copa do Brasil. O Inter tem mais chance de passar na Copa do Brasil. Sim, na comparação com a gente Claro. fez agora há pouco. Não vai mudar isso, não mudou a ordem do futebol mundial. Da mesma forma que o Chelsea tá na semifinal e o Chelsea não é mais time que o Bayern. E o Chelsea muito provavelmente, de novo, corta o meu braço se o Chelsea terminar na frente do Manchester City no campeonato inglês. Não vai terminar. O City vai terminar na frente do Chelsea, no pontos corridos. Mas no mata-mata, o Chelsea chegou mais longe. É um jogo, é uma estratégia para aquele momento, é uma tarde infeliz de algum jogador ou feliz de outro jogador. Tá dando tudo certo. Uma competição curta, Mas- né? De 30 dias. Isso, mas tem né? muito mérito Deu do certo. Renato, do Thiago Silva, desses jogadores, da forma como vem jogando, como vem encarando a competição, como conseguiu ler o seu elenco e o adversário do outro lado do campo. A passagem, para mim, a mais emblemática de todas é Fluminense e Inter de Milão. Pra mim, aquela Que é a é a grande passagem, vitória. a Que é a grande grande classificação. Sabe que assim, eu acho que também os brasileiros abraçaram bastante o Fluminense pelo Renato, pela personalidade que ele tem, mas também por isso que o Felipe trouxe. O Fluminense, ele entra na competição como uma zebra, ou como os americanos falam, underdog, né? Um underdog. O Renato usou a expressão patinho feio. Patinho feio, né? E o Fluminense consegue se adaptar, tem um caminho, o Felipe trouxe mais uma vez isso, né? Tem um formato, tem uma fórmula, e daqui a pouco passou em primeiro, passou em segundo. Se as lógicas não acontecem nos outros grupos, daqui a pouco tu vai ter um caminho mais fácil. E o Fluminense conseguiu ter um caminho mais acessível, apesar de enfrentar a Internacional, que naquele momento era a atual vice-campeã europeia. Mas pegou o Al-Hilal, que passou pelo Manchester City, conseguiu evitar de imediato confrontos contra Bayern, PSG, Real Madrid. Deu sorte também, tem isso, né? Claro. Só que assim, eu acho que o grande mérito do Fluminense, e aí eu faço uma crítica ao Palmeiras e ao Botafogo, é que o Fluminense não é aquele time que só joga defensivamente retrancado por uma bola. O Fluminense, pelo menos nesses últimos 2 jogos contra a Inter e ao Hilal, ele mostrou coragem. Isso é o que eu vejo, pelo menos. Não foi aquele time que encontrou um gol, como o Botafogo fez contra o PSG, se retrancou e venceu. Não, o Fluminense criou várias chances nos 2 jogos que teve, tanto nas oitavas e nas quartas. Mais nas quartas. Se tu Contra for o somar Hilal. aí, pode pegar pelo SofaScore, ele deve ter chutado a gol nesses 2 jogos mais de 20 vezes. E isso mostra que é um time que não ficou só atrás. Né? E poderia ter feito isso. O Renato vai olhar ali, não, mas a Inter gasta muito mais. O Al-Hilal, então, gasta tanto quanto. É que tem né? duas formas Fica atrás, tem né? duas formas de se defender, né, Bertoncello? O se defender por se defender, a retranca pela retranca, porque é assim que a gente joga. E a estratégia. Para esse jogo, para esse modelo, para essa tarde ou essa noite, a gente vai jogar dessa forma, mas tendo
uma válvula de escape. Tendo um escape. É o Arias pela ponta, Isso. é uma bola esticada no Everaldo para ele escorar para, sei lá, pro Hércules que vem de trás. O Fluminense tem uma estratégia, isso é visível. E acho que esse é o grande mérito do Renato. E é algo que, quando o Renato falava, ainda como técnico do Grêmio, e me chamava a atenção porque eu discordava, ele dizia assim, eu tenho uma forma de jogar. Não interessa onde o Grêmio joga, o Grêmio joga sempre da mesma forma. E não era verdade. Não é verdade. O Grêmio que enfrentou o River Plate no Monumental de Nunes e ganhou de 1-0, jogou assim, se fechando, buscando contra-ataque e uma bola parada. E faz o gol de bola parada com o gol do Michel, né? Isso. Gol de cabeça do Michel. De escanteio. O Grêmio que joga contra o Real Madrid, tudo bem, o Real Madrid era muito superior ao Grêmio, mas perde de 1-0, com a barreira abrindo, toda aquela história que a gente já viu, também tinha uma estratégia. E o Grêmio não jogou de peito aberto, porque jogar de peito aberto contra esses times é loucura, é maluquice. Não mas tem o como seguinte, fazer e isso. se tomar o gol? Porque Tipo até o agora Flamengo, o cenário o sempre gol foi contra. favorável. O Flamengo, por exemplo, quando teve o gol contra do Pulgar contra o Bayern, teve que sair com 5 minutos. E pra mim, assim... Estraga toda uma estratégia que foi feita, né? Se tomar o gol, se tomar o gol, vai ter que mudar a estratégia. O ponto é esse, assim, até agora tudo tá dando certo. Por isso que eu fico no exemplo de Marrocos. Marrocos eliminou a Espanha, Marrocos eliminou Portugal e depois caiu pra França. Eu acho muito difícil o Fluminense conseguir ter 3 jogos Claro que é. desse tipo de estratégia assim e funcionar. Mas é uma estratégia que não é só por uma bola. Mas, Aí que tá. Mas é do adversário propondo. Sim, Tu a bola atacando tá no com erro outro do time, adversário. mas não impede que tu vá lá e ataque ele e machuque também seu adversário, né? Mas assim, eu Tanto até... é que teve tantas chances com o Sommer ali. Contra a Inter, o Samuel Xavier perde um gol de dentro da área. No primeiro tempo, no sim. primeiro tempo. Um gol anulado por centímetros ali que o Fluminense teve. E no jogo contra o Al-Hilal também criou várias chances. Mas no segundo tempo o Fluminense foi amassado pela Inter. Sim, No claro. segundo tempo foi um amasso. Sim. E acho que se sai o gol ali que teve bola na trave, teve bola que desviou, teve um gol que o De Vrij perde dentro da pequena área sozinho. Eu acho que se faz o gol grande ali lance. e empata o jogo, eu acho que não seguraria mais. Mas a Inter é outro patamar, a Inter é diferente do Al-Hilal. Certo. É isso que a gente também tem que separar. O Fluminense teve uma grande vitória sobre a Inter e depois enfrentou o Al-Hilal, que ok, tem um investimento, mas é um time da Arábia Saudita, é um time acostumado ao enfrentamento inferior, é um time que já tinha feito já tinha conseguido o seu grande feito contra o Manchester City. É o time que no antigo Mundial, aquele lá, quando saiu o sorteio, a gente olhava para o europeu. A gente nunca olhou quando o Flamengo cai pro Al-Hilal, ninguém tratou como, não, mas do Al-Hilal. Não, o Flamengo tinha que passar do Al-Hilal. Claro. Tanto é que se tratou como um fiasco. Então, Vexame, fiasco. quando é vexame perder, Sim. a vitória não é um absurdo. Pra mim, assim, a questão pro Fluminense agora é fazer o segundo grande feito, que foi o que os outros não fizeram. O Flamengo ganha do Chelsea, depois enfrenta o Bayern e perde pro Bayern. O Palmeiras nem teve o grande feito. Né? Nem teve. E o Botafogo teve o grande feito com o PSG e depois perdeu pro Atlético de Madrid. Mas classificou. Sim, mas muda o chaveamento. Se o chaveamento fosse outro, né, o Botafogo teria jogado o PSG pro Palmeiras. Né? Então, assim, o desafio do Fluminense é conseguir fazer 2 vezes isso. Contra o Chelsea e contra a Inter, que ninguém conseguiu fazer ainda. Se fizer isso, já é a melhor campanha, mas assim, se fizer isso, aí o Fluminense teve um empate com o Borussia na fase de grupos. Teve um empate na mas estreia. aí Foi elogiado. mas assim, empatou. E o Dortmund não é a grande potência. O Chelsea eu coloco. Eu vi muita gente também diminuindo o Chelsea quando perdeu pro Flamengo, tá? Eu acho que não, eu acho que foi uma vitória enorme do Flamengo contra o Chelsea, porque o Chelsea é um time muito bom, que tem investimento, tem qualidade, tem um trabalho muito bom do Maresca, foi 4º colocado na Premier League. Sim. Não é pouco ser 4º Tem na muito Premier jovem League. também, né? Tem muito jogador Muito novo jogador ali. jovem, mas muito bom. Novo. Muito Né? bom, Tu pega claro. Palmer, o Claro. português lá, o Pedro Caicedo Pedro é Neto. muito bom jogador. Pedro também. Neto, Volante Caicedo, que Caicedo não jogou é e bom. volta. O Enzo Fernandes, campeão del mundo. O Cucurella é um senhor lateral. Mas ele é cabeludo, chamou mais atenção pelo cabelo. Sim, mas ele é muito bom lateral. E não é um lateral como a gente é acostumado Não, a ver, cara o que vai na linha de completo. fundo, é mais por dentro, ele participa da construção do jogo, pisa na área. O James, que fez o gol contra o Benfica, outro Luis muito James bom lateral. contratou o João Pedro agora. O João Pedro agora, que é um problema que o Chelsea tinha de centroavante. Né? O goleiro, eu acho que o goleiro não é grande coisa, não é acho que o tudo isso, goleiro Robert pode ser um Sanchez. caminho pro Fluminense. Mas assim, o Chelsea é um grandíssimo time. E tanto é que foi muito superior ao Palmeiras. No primeiro tempo era pro Chelsea ter feito 2-3-0 no Palmeiras. Primeiro tempo muito mas melhor. volta de novo. Pega a principal prateleira do futebol europeu. O Chelsea tá lá? Não. Hoje. Seria hoje Liverpool, Não Real tá. Madrid, Não, na Barcelona, principal não, mas City. ele tá na- City talvez, hein, também, hein? Não, o City sim. Então, Pois mas é. de novo, Pela acho que é campanha. possível o Fluminense passar. É difícil? É. O Chelsea é melhor que o Fluminense. Agora, é possível. Uhum. Mas aí entra de novo. O Mas, né? Como é que o Roger Machado esses dias falou na entrevista que o Mas é o
Não me lembro agora o termo que ele utilizou. Enfim, perdão. Que assim, que foi feito um elogio, né? Não sei o que, mas... Então você é muito bom treinador, exclui mas tudo antes, né? é o apagador. apagador histórico, não me lembro agora como é que é. Mas esse cruzamento, ele tá, entre aspas, menos difícil pro Fluminense. Sim. Não, sem dúvida. Se fosse do outro lado, muito acessível. Real Madrid e PSG vai ser um baita de um jogo. Porque aí estão dois daqueles que a gente dizia lá no início do Mundial de Clubes, quando saíram os sorteios, dizendo, não, um europeu vai ganhar isso aqui. Vai ter PSG, Real Madrid ou Manchester City. Quem quebra isso é o Al-Hilal, né? Mas eu acho que o Al-Hilal, tirando o Manchester City do caminho do Fluminense, porque o Fluminense teria que ter pego um gigante, mas eu ainda trato a vitória sobre a Inter como uma grande vitória. Por mais que a Inter tenha trocado de treinador, tivesse os problemas com internos, que saíram antes, mas né? Inter, era uma Inter, tá, o Thuram não estava 100%, mas voltando ao ataque Thuram e Lautaro, o Barella no meio campo, o Dumfries e o Di Marco nas alas, a zaga, que foi a zaga praticamente a titular da Champions, o goleiro, que é o goleirinho anão, que as pessoas, que eu sempre digo que é fraco, mas tem gente que gosta. É, um bom nível, um goleiro de nota 6. Um goleiro de nota 1,83m, vai jogar futebol. Sommer, cara. Não, goleiro anão. Goleiro que a bola quicou na pequena área, o goleiro não saiu, mas tudo bem. Mas a Inter, mesmo com esse goleiro, que eu acho que é insuficiente, foi o finalista da Champions. Sim. Né? Embora agora tá querendo contratar o goleiro. Qual foi o goleiro que eu vi que eles não têm? O Ter Stegen. E a Inter viu que não tem goleiro, agora vai atrás de um goleiro alto. Não, um goleiro de 1,83m tem como é que eu ia jogar no gol da Inter de mão com 1,83m? Só que valeu, né? Foi finalista da Champions League, passando pro Bayern, mas se tiver o Ter Barcelona, Stegen, vai mais longe. Pode ser. Vai mais Tu longe. não gostava do Cacilhas, então? Não, o Cacilhas é fenômeno. É que o Sommer não é fenômeno. Né? Essa é não exceção. era alto, é isso? É que essa é exceção. O Valdez. O Vitor Valdez. O Valdez era fraco. Barthez fraco, campeão do mundo, mas fraco. Barthez fraco. Não era alto também, não. Barthez. Não, o Barthez, os pênaltis da Itália, ele não acertou, ele não conseguia chegar perto da bola na final da Copa. Pode ser. Mas brincadeiras à parte, que eu sempre brinco, é que a gente eu tô trazendo aqui uma piada antiga, porque sempre na redação eu sempre digo que o Sommer, desde quando ele tava no Bayern. Sim, me lembro que tu falava direto. O goleiro anão. Aí daqui a pouco ele fazia uma defesa, daí todo mundo dele, né? Igual o goleiro aí, que diz que é anão. Critica agora. Mas eu sempre brincava aqui dizendo que ele é o goleiro anão. Mas assim, pra mim é uma grande vitória, tá? Se o Fluminense amanhã tomar 1-0 do Chelsea, a gente tá gravando isso na segunda, perder pro Chelsea, tomar 2-0 do Chelsea que seja for eliminado, eu vou chegar sempre lembrando, o Fluminense fez uma grande vitória. Fez uma boa vitória. Foi uma grande campanha vitória. Boa. Uma baita campanha. Uma grande vitória. Uhum. Derrubou o finalista da Champions. Isso tem que ser exaltado mesmo que não vença o Chelsea. Acho que a Inter é mais forte que o Chelsea, tá? Em termos de... Não mais forte talvez no Mundial. No Mundial pode ser que o Chelsea seja melhor. Mas a Inter é um time que nos últimos anos vem brigando mais no nível mais alto do que o Chelsea até. E antes de passar para o próximo tópico, o Munari falou, Felipe, que não muda a ordem do mundo se o Fluminense for vice-campeão mundial, campeão mundial. O Fluminense não vai ser o melhor time do mundo por ter ganhado essa competição. E o Renato? Muda o patamar do Renato ou o Renato é isso mesmo durante os seus últimos 25 anos de técnico? Aquele cara que tem alguns sprints sensacionais. Poxa, com o Fluminense mesmo em 2008, aquele baita time que tinha o Conca, o Thiago Neves, o Washington, vice-campeão, perdeu para a LDU. Puxa vida, né? Perde lá por 4-2, devolve um 3-1 nos pênaltis. Thiago Silva, jovem ainda, né? O Renato muda de patamar pela campanha que ele tá fazendo? Cara, é tão difícil a gente falar do Renato pelas paixões que ele atrai aonde a gente está inserido, né? É um ídolo do Grêmio, jogador campeão do mundo, técnico, que volta e encerra um período de jejum do Grêmio. O que atrapalha, às vezes, o Renato é o folclore que ele mesmo criou sobre si. Ele gosta, até parece, disso, né? Ele curte isso. Que tinha muito mais antes, né? De dar entrevista de óculos escuros e tal. Mas é inegável, o Renato, ele respira futebol desde que ele nasceu, cara. Ele entende muito de futebol. Ele absorveu isso, nem que seja de forma empírica. Então, quando ele fala não tem que estudar, talvez não tenha mesmo, porque ele absorveu muito... De tanta prática, né? De tanto praticar, de tanto conversar, de tanto ver treinadores trabalhando. Cara, o Renato foi treinado pelos principais treinadores do futebol brasileiro. Vamos lá, Enio Andrade, Tele Santana. Seu Enio. Ele foi treinado por todos eles, cara. E comandou atletas de alto nível, tipo o Thiago Silva, que é um técnico dele em campo. O Renato falou isso mesmo. Todos os elogios que são feitos ao Renato por jogadores que a gente entrevista falam da questão do ambiente, da gestão de grupo. Acho que aí tá o grande mérito dele. De transformar jogadores medianos através da autoconfiança, em jogadores que se superam. Para mim, o grande exemplo, e a gente entrevistou
nesse fim de semana na Rádio Gaúcha, o Bruno Grassi, ex-goleiro do Grêmio, se aposentou agora. E o papo era para falar sobre Renato, sobre o Mundial de Clubes e a carreira do Bruno Grassi. E ele citou que o Jael, para ele, é o grande exemplo de como o Renato muda o ambiente de um time de futebol. O Jael do Grêmio, antes de chegar ao Grêmio, o Jael era o Jael do Joinville. Então, a carreira do Jael se transforma. Jael cruel. A carreira do Jael se transforma graças ao Renato. E eu contei essa história pra ti fora do ar. Na véspera de Grêmio e Real Madrid, eu tava lá em Abu Dhabi, no treino, teve um momento que o Renato chama o Jael pra conversar sozinho, uns 15 minutos só, conversando, os dois. E eu conversei com o Daniel Oliveira, que era o narrador da Bandeirantes, eu trabalhava na Bandeirantes na época, e disse assim, cara, não vai ser surpreendente se ele começar esse jogo com o Jael, porque o Barros estava naquela de renova, não renova com o Grêmio, e o Jael vinha numa construção, num crescimento, foi decisivo na reta final da Libertadores. Então, esse é o ponto do Renato, ele consegue ler o ambiente, decifrar o jogador e tirar algo a mais. E esse Fluminense também é uma prova disso. Ele ouve muito, delega a função e ouve, é aberto a ouvir sugestões de jogadores. O que se exaltou, por exemplo, do Abel Braga no Inter e Barcelona, né? Do Fernandão bater na porta e dizer, Abel, vamos mudar a forma de marcar os caras, vamos marcar lá em cima. Eu pego o Thiago Mota, o Yarler pega não sei quem, o Puyol. A gente exaltou o Abel Braga por isso. Tem um mérito disso também, né? E o Renato fez o mesmo agora com o Thiago Silva. Do Thiago dizer, Renato, o Everaldo tá cansado, vamos botar o Arias. O Arias tá cansado, vamos botar o Arias pra dentro, o Everaldo pega o lateral deles. Então, isso também é um mérito. Agora, taticamente, ele não é um suprassumo de entendimento tático. Mas ele também não é apegado a uma filosofia de jogo. Foi o que eu acabei de dizer, né? Esse negócio de vou jogar sempre igual. Não é verdade. O Renato, ele muda de acordo com o ambiente que ele está inserido, o adversário que ele vai enfrentar. Ele fez isso no Grêmio. Nas inúmeras passagens dele no Grêmio. Começa lá em 2010 com o Losango no meio campo, lembra, Munari? Com o Lúcio de meia. Rockenbach também, disparando o Rockenbach como primeiro volante. Isso. Aí o retorno dele em 2013. Já é 3 zagueiros, 3 volantes. O Grêmio é vice-campeão, não dando espetáculo. Futebol extremamente pragmático. 1-0 o gol do Barcos. Isso. Né? E aí volta em 2016, dá continuidade ao trabalho do Roger, com pequenas adaptações. O Ramiro pela extrema direita, o Kahneman, né, ajudando a fechar um pouco mais, mas era um Grêmio que tocava a bola, que construía o jogo. Então, cara, o Renato, ele se adapta ao ambiente. Ele é talvez o grande camaleão dos treinadores brasileiros. E é mérito dele isso aí. É o que eu acho que aí entra num outro ponto, que é as declarações do Renato. Eu quero ver um grande treinador europeu trabalhando aqui com as dificuldades que eu tenho e eu com o elenco deles. Aí é que tá o ponto. É que a elite do futebol mundial não busca esse tipo de treinador. A elite do futebol mundial busca modelos. Podemos dizer se os caras estão certos ou se os caras estão errados. Vamos dizer... Não que esses técnicos não tenham passado por momentos ruins ou por momentos que são mais difíceis. Eu ouvi tu dando esse exemplo, por exemplo, do Simeone, que foi treinar o Catania. Assim, a construção... Quase caiu, né? Escapou do rebaixamento. A primeira experiência do Simeone na Europa é no Catania. Ele sai aqui, ele treina Estudiantes, Racing e River, vai pra Europa. Sim, pra pegar o Sul-Americano também. Pra pegar um Sul-Americano que tá lá. Agora, o Matias Almeida foi anunciado pelo Sevilla, que ainda não é clube grande, é clube médio, mas tava na Grécia. É que o Renato, pra ele chegar num clube desses, ele não tem que sair do Fluminense pro Real Madrid ou pro City. Ele vai ter que sair e pegar... Na Itália, ele fala italiano, por exemplo. Ele vai pegar o Empoli. O nosso glorioso Fábregas. O Fábregas tá no Como. Fábregas, campeão do mundo com a Espanha, jogou no Barcelona, jogou no Arsenal, jogou no Chelsea, começou a carreira no Como. Vai ter que fazer um bom trabalho no Como, pra do Como ir pra Roma, pra da Roma ir pra Inter. E o Renato não tá disposto a isso. Então, a gente viu brasileiros fazendo isso, né? O Luxemburgo vai pro Real Madrid, o Filipão vai pro Chelsea. Pro Real Madrid, mas o Filipão sai de uma seleção portuguesa, já tava na portuguesa. Europa. E o Luxemburgo a gente sabe que foi influência de um momento que tinha muitos brasileiros importantes. Ronaldo, era Roberto meio de Carlos, temporada. E era meio de temporada, tu não ia conseguir um treinador pra iniciar um trabalho. Mas esse cenário ele não existe. Só que eu acho que a forma como o Renato trabalha não é a forma que os gigantes buscam. O City não vai buscar um treinador se sair o Guardiola pro cara chegar na Champions e cada jogo se adaptar. Ele vai buscar um treinador que impõe o modelo. O Bayern é a mesma coisa, o Barcelona é a mesma coisa. Talvez o Real Madrid que seja o que saia um pouco disso, assim. O Real Madrid não tem muito modelo. O modelo do Real Madrid é ganhar, né? Mas os outros clubes a gente vê claramente que eles buscam uma ideia de jogo. Por que o Maresca tá no Chelsea? O Chelsea queria um treinador de posse de bola, de jogo ofensivo, de troca de passe, e vai buscar o Maresca, que era auxiliar do Guardiola. Na verdade, o Chelsea queria o Guardiola. Não pode ter... Renato se encaixa no perfil do Real Madrid, diz Cristiano Munari. Isso. Quer ganhar só, ser adaptável.
Ancelotti, né? O cara muito O Ancelotti adaptável. é o cara adaptável, mas o Ancelotti é o cara da velha guarda. Sim, Né? Aí ele verdade. construiu E tá lá a já, carreira, né? ele já tá Começou lá. né? Uhum. A questão é tu chegar lá agora. Uhum. Esse é o ponto, assim. E assim, e aí, gente, aí é a questão da dificuldade, não adianta. O cenário ele é diferente, mas o Renato sempre trabalhou em clubes grandes do Brasil também, Sim. né? Daqui a pouco, por exemplo, o treinador o Fluminense tem 2 jogadores que vieram do Aliança Lima. Daqui a pouco o treinador do Aliança Lima vai dizer, não, eu quero ver o Renato trabalhar aqui no Aliança Lima. Pegar o Aliança Lima e na Bomboneira eliminar o Boca que eu consegui. Pode ser. Eu fui né? fazer Porque o ele jogo... também não tá no pior cenário do Sim, mundo, ele tá no sim. melhor cenário do futebol brasileiro. Fui trabalhar no jogo Atlético Grau e Grêmio lá em Lima, e esse era o debate na imprensa peruana, porque o técnico do Atlético Grau disse, o Aliança Lima tem esses jogadores aí que eles compram, eu quero ver o cara treinar o Atlético Grau. E era a grande polêmica daquela semana lá, porque ele criticou um parceiro, o Aliança Lima iria emprestar o estádio e ele pro Atlético fez a Grau. crítica. Se o Renato pode ou não mudar de patamar, eu não sei o que vocês acham com relação ao Abel Ferreira e a campanha que o Palmeiras teve nesse Mundial. Opa, vai dar um pau no Abel? Não, porque aqui não dá pra gente passar pano pro Abel Ferreira. Mas critica e cobra quando tem que fazer uma cobrança, né? E o Abel, o Palmeiras ele não é campeão de alguma coisa desde o Brasileirão de 23. Quer dizer, no ano passado ele foi campeão paulista, em 24, mas aí não conseguiu ganhar nenhum título de expressão no ano passado e esse ano já perdeu o Campeonato Paulista para o Corinthians. E é um Palmeiras, Felipe, que contratou bastante. Vitor Roque, Paulinho, Facundo Torres, e vem, sendo que o banco tinha Felipe Anderson, Rafael Veiga, Maurício, Flaco Lopes. Paulinho é meio mastro também, Paulinho é meio mastro, né? Acabou vindo e vai ter que parar por mais um tempo, talvez nem volte nesse ano, volte só pro ano que vem. E ele mostrou que ele Foi era decisivo, né? a diferença do time. Puxa, jogou muito contra o Inter Miami, né? Muda a partida naquele momento que o Palmeiras estava ficando quase fora. E contra também o faz o Botafogo. gol contra o Botafogo nos acréscimos e dá a classificação para o Palmeiras. Mas faltou mais desse Palmeiras? Eu acho que o problema do Palmeiras tá nos outros. Porque o caminho acessível é o caminho tão acessível quanto o do Fluminense. Não, Era um grupo tranquilo, pegou um brasileiro nas oitavas e enfrentou o Chelsea. Dos europeus, A frase do Munari, ela se adapta perfeitamente à boca do Abel Ferreira. O problema do Palmeiras é os outros. Sim, porque o Palmeiras não fez nada absurdo de ruim. Tá, isso Ele só não concordo fez contigo. absurdo de bom. É. Ele me pegou um europeu, que, vamos lá, é que assim, volta pro começo do campeonato. Ninguém tratou o Porto como galinha morta. Ninguém. O Porto era um Nos jogo resultados, duro. a gente Tanto acabou dizendo que sim. O Palmeiras É. foi elogiado por jogar melhor que o Porto. Certo. Aí, ganhou do Porto. Primeiro jogo. Ganhou, né? não, empatou com o Porto. Empatou, 0x0. Ganhou do Al-Ahly. Fez um jogo ruim contra o Inter Miami, que tava perdendo por 2-0. Venceu o Botafogo jogando melhor. Jogando bem, mas mais... Bom, vai, segue. Mas Porque o jogou Botafogo bem. também Mas jogou era um duelo de acovardado. iguais. Era um né? duelo de iguais. E aí Ah. caiu pro Chelsea, o quarto colocado da Premier League, perdendo de 2-1 com uma falha do goleiro. Mas no primeiro tempo poderia ter sido uns 3x0 já, né? Poderia ter sido 3-0. É isso. É uma campanha normal de qualquer time brasileiro que a gente desenhava no dia que começou o Mundial. Só que o discordo, problema é que o Bonatti. Flamengo fez mais que isso. Não, Eu acho que a régua subiu. Subiu Flamengo fez mais pelos que isso. investimentos. O Palmeiras gastou o muito Flamengo dinheiro esse fez- ano. Não, não, mas eu nunca O imaginei Palmeiras que o não é mais aquele Tá, mas time aí- do ano passado que o Abel Ferreira montava um time Tá, com o mas eu Breno nunca- Lopes mas eu e nunca- Rony e fazia ganhar Eu títulos. nunca imaginei que o Palmeiras ia ganhar Gastou demais nunca agora. imaginei que o Palmeiras ia ganhar de um grande europeu no Mundial. O meu Mundial era o brasileiro no máximo já chegando nas quartas, caindo pro primeiro grande europeu que pegasse. Era o que eu imaginava. Posso estar... Errei. Então, assim, mas eu acho que assim, o Flamengo fez mais do que eu esperava ao ganhar do Chelsea, o Fluminense fez mais ao ganhar da Inter e o Botafogo fez mais ao ganhar do PSG. E aí isso gerou no Palmeiras isso. O Palmeiras não fez nada demais. É uma pressão para que ele também fizesse Claro, a sua também pode epopeia. ser. Também Não fez teve mais- seu grande mas não resultado, tem nenhum né? fiasco. Não tem Não nenhum... teve fiasco. Ou a campanha do River, Concordei. por exemplo. O River foi eliminado na primeira fase. O River ganha do... Do Urawa. Isso. Urawa Red Diamonds. Isso. Calma. Aí empata com o Monterrey do México, jogando muito melhor que o Monterrey. Tá. Pressionando o Monterrey, o goleiro do Monterrey melhor em campo, o Andrada. E perde pra Inter de Milão. Cai na primeira fase. O Gajardo não tá sendo questionado como o Gabriel tá sendo aqui. Mas acho que tem que. Porque foi uma campanha normal. Mas tem um ponto do Mas o grupo é Abel. mais difícil, eu acho. Tem um Eu acho que ponto a do campanha Abel. dos outros é que foi anormal. Tem um ponto do Abel que é o enfrentamento, cara. E pra mim, essa última entrevista coletiva dele é a prova disso. O Rodrigo Oliveira faz uma pergunta. Nosso Rodrigo Uhum. Oliveira faz uma pergunta banal, tranquila pro Abel, que é: Abel, você vai torcer pro Fluminense, vai torcer pelo Renato na continuidade do Mundial, até pra, né, seguir com a bandeira dos treinadores brasileiros, do futebol brasileiro. E o Abel sai dizendo, porque vocês não gostam de 3 zagueiros? Porque vocês quem, cara? É um Vocês saco pá. de batata, cheio de Mas o Renato tá batata. fazendo Vocês, isso também, pá. né? Tudo bem, mas A entrevista do Renato pro Rodrigo é que você, como é que é, eu não falo de tática com vocês, porque ninguém entende de tática, porque isso, porque aquilo. mas ele fez hoje quando uma pergunta, hoje segunda-feira, Uhum. porque teve uma Como pergunta um pouco mais exclusiva, áspera, assim, né? né?
Mas o Renato ainda tem momentos de brincadeira, principalmente com quem se dá melhor com ele, né? Com o Rodrigo, ele brincou, com o Cícero Melo lá da ESPN. Então ele tem momentos de descontração. O Abel vai sempre tenso, cara, ele vai preparado para uma guerra na entrevista. E aí diria um amigo nosso, o Itamar Aguiar, fotógrafo. Itamar Aguiar, né? Foi presidente da Arfoc. Ele, uma vez, cobrindo um treinamento de um grande clube de Porto Alegre com um grande treinador, não vou citar o nome. Um grande treinador ou um treinador que ganhou um título só em 30 anos de carreira? Não, um treinador. Mais vencedor que Mudou. Tá? Um treinador. Não é um grande treinador. Tava lá um mas- treinador. Não era um grande treinador, ganhou um título só Não, com 4 uma jogos. grande personalidade. Se é o Celso Roth, ganhou um título só no Campeonato de Cara, 4 não é jogos. Celso Roth. Ah, não é o Agora, Celso. vai. 29 Não é o anos Celso da carreira Juarez. não ganhou nada. Era um grande personagem que estava como técnico daquele Argel. grande clube de Porto Argel. Alegre. Argel. E aí ele disse assim, cara, como que eu vou... A frase do Itamar é, meu velho pai já dizia, como que eu vou dar um beijo numa boca que me cospe? Uhum. Então, quando tu tem a oportunidade de criticar aquela pessoa que te bate em toda a entrevista, Vai ou criticar. todo momento do cotidiano, tu vai criticar. E me parece que injusta ou não, é a forma como a imprensa brasileira lida com Abel Ferreira. Ela vai deixando, ele vai passando, ele vai classificando, ele vai ganhando. E aí as pessoas vão engolindo o Abel Ferreira. Mas tem um momento que tu vai ter a oportunidade de bater. E aí, mas quando aí eu dá acho pra que tá bater, errado. é um espancamento Tu do tem que Abel elogiar Ferreira. pelo que é bom e criticar pelo que é ruim, não porque O tu ideal gosta do cara. seria isso, né? É, Criticar quando tá, porque quando tem tá ruim, treinador- Eu tô elogiar falando quando tá do bom. que é ideal e o claro, que acontece. que acontece Acho que isso pesa muito. clima A forma tenso. como ele lida com a imprensa, principalmente a de São Paulo, que convive com ele diariamente, faz com que a imprensa pese a mão na hora de criticar. Eu Eu acho que o Abel é um grande mala. Tá? É. Isso ele é. Só que aí que eu acho que a gente tem que. Aí é E um o baita nosso, técnico é o também. nosso lado. eu gosto. Eu não posso, porque isso acontece muito também. O cara que é legal, o cara que trata bem, se alivia nas críticas. Tem treinador que pode estar mal, entrar na zona de rebaixamento e não tomar pau nenhum. Verdade. Né? E tem treinador que pode Tem ser outro líder do lado. campeonato e tomar pau também. Então, Uhum. assim, só que é o nosso lado. Eu só posso elogiar o cara se ele foi bem, mas o cara pode ser o cara mais querido do mundo. Tem que dar pau se ele for mal. Uhum. E pode ser o mais FDP do mundo. Se ele for bem, tem que elogiar. Uhum. Esse eu acho que é um cuidado que a gente tem que ter. De elogiar o trabalho e não pela pessoa ou não pela crítica. Mas o Abel ele arrumou muitas broncas, a gente vê claramente que algumas coisas são. E eu acho que ele deixou assim, ele deixou a desejar porque se esperava dele o que a gente tá vendo do Renato, o estratégico. O Abel Ferreira é o cara estratégico, é o cara que pegou o River do Gajardo no auge, vai e tocou 3-0 na Da Argentina. cabeça fria e Com coração estratégia. quente, Ganhou do Renato, estrategista, do próprio ganhou Renato, 2 vezes a final da Copa do Brasil, e na que é final um da nó Libertadores. tático absurdo, e a final da Libertadores que o Palmeiras joga melhor coletivamente. Eu acho que aí é que tá, por isso que eu não pego muito essa coisa da, não sei se a gente vai entrar no ponto do treinador brasileiro. Vamos entrar depois na hora do livro. Tá, então depois a gente fala sobre isso. E... Porque eu acho que o Abel, ele entregou menos do que se esperava, sim. Só que eu não acho que a campanha do Palmeiras foi um fiasco. Não, Um fiasco não vexame. foi, foi não ruim. foi fiasco. não. Eu acho que ela só não teve E eu acho que uma algo a mais. campanha abaixo daquilo que se esperava, eu acho. Pelo caminho que não, ele eu tinha. acho que a baixa ela não foi. E, e não só pela campanha de resultados, ganhou, perdeu, empatou. O desempenho, e aqui que eu entro, tá? O Palmeiras sai deste Mundial sabendo que sua grande joia e talvez seu grande diferencial não existe mais. Ah, o isso Estevão. sim, esse é um ponto. O Estevão foi seu último jogo, vendido para o Chelsea, 60 milhões de euros. E o Estevão era o principal ponto de ataque que o Palmeiras tinha. Mas a gente viu ele ganhar muitos títulos sem ter um cara assim, né? Eu até... Ele ganhou com o Scarpa sendo o melhor de um campeonato, com o Veiga sendo o melhor de outro. Sendo que o último grande título dele era um outro jovem que também conseguiu fazer com que o Palmeiras reagisse no momento de fraqueza do Botafogo. O Hendrick entra na reta final. Mas assim, eu não acho que a campanha do Palmeiras... O jogo ruim do Palmeiras é o jogo do Inter Miami, que toma 2-0 do time dos amigos do Messi ali. E depois vai buscar E do o Porto empate. acabou mostrando que dá pra ter vencido. Acho que sim, mas assim, ó, pra mim o ponto negativo é o jogo do Inter Miami. O jogo do Chelsea, pra mim, por mais que o primeiro tempo tenha sido de domínio do Chelsea, pra mim é o natural. Se sempre que chegarem pra mim vai jogar, por exemplo, Chelsea e Fluminense, pra mim, se acontecer a mesma coisa, Chelsea e Fluminense. 2-1 Chelsea. 2-1 Chelsea, com o Chelsea muito melhor no primeiro tempo. Eu não vou criticar o Renato, já que tá ruim. E o segundo gol, o gol da vitória, um gol contra. Gol falho Um do gol goleiro. contra, fala do goleiro. Eu acho que não. Pra mim, o que se esperava mais do Palmeiras e o Palmeiras não entregou, mas eu não vejo assim. Por exemplo, que nem o Flamengo, que crítica que dá pra fazer ao Felipe Luiz? Mas porque ele quis jogar aberto Pegou o contra Bayern. Mas assim, Vamos cara, dizer não, que sabe, contra o Bayern não tem o que sabe, fazer. eu Vai não jogar acho que retrancado, pode vai cobrar levar pênalti. gol. Não, Vai jogar, não tem eu como. tenho como cobrar. Eu questiono a forma Flamengo como o passa falta Flamengo também. insistiu na troca de passes na saída de bola. Mas o resultado. Tu tomou um gol assim, deu. Agora Não. o segundo já não vamos fazer de novo. Acho que os 4 gols foram o Flamengo todo na sua área. O do gol contra, O gol contra é uma o cobrança de gol que escanteio. a Rascaeta perde, o Harry Kane faz o gol. É.
O Luiz Não, o Araújo gol perde a do bola e o Harry Corinthians tem Kane 8 faz o caras gol. ali na Tá área. todo mundo na área. É. Todo mundo na área. Mas assim, pra mim o que quebra é o Fluminense. Se o Fluminense tivesse caído pra Inter de Milão, tá? Que seria algo absolutamente normal. Ninguém ia dar pau no Renato se o jogo termina 2-1 pra Inter de Milão. O olhar pro Palmeiras seria outro. Eu acho que o olhar pro Palmeiras da mídia nacional, porque nós estamos tratando muito o Fluminense pela visão do Renato, tá? E a gente tá encontrando méritos, elogiando o Renato e tal. Mas nacionalmente o Fluminense foi completamente deixado de lado pela imprensa nacional, foi. das coberturas. Tu via como é completamente diferente, se tinha esperança no Flamengo, no Botafogo, no Palmeiras. O Fluminense que conseguia melhor. Tá. É isso. Então assim, vai indo. o fato do Fluminense ter ido... Lembra aquela demissão do Aguirre no Inter? Quando o Inter perde pro Tigres... E aí, 2 semanas depois, o River é campeão assim, em cima do time, fazendo 3-0 e o Aguirre é demitido. O Inter... Mas não há injustiça. Tá, tudo bem. Podia ser mais igualitária? Podia. Mas a expectativa criada em cima do Fluminense tá baseada no que o Fluminense tem mostrado. Sim, é um time claro. que quase caiu no ano passado, treinado pelo Mano, que troca de treinador agora, que tá disputando uma Sul-Americana enquanto os outros 3 brasileiros estão na Libertadores. A expectativa era essa, que os outros iriam melhor. Não é brasileiro do Fluminense. Exato. Não é título Então, brasileiro. O que o Fluminense entregou é muito mais do que se esperava. Um G6, talvez, no máximo, né? E agora Fluminense tem esse a minha Brasileirão. dúvida que fica é, será que o Fluminense não vai ser vítima do seu sucesso no caso de não ganhar o Mundial? Pode ser. Por exemplo, o Fluminense hoje é 6º no Brasileirão, se não me engano, né? É algo assim. 6º no Pode Brasileirão, quando o Renato chegou, depois da demissão do Mano na primeira rodada, todo mundo assinaria como um bom lugar. Puxa. Será que agora o Fluminense semifinalista? O Fluminense cai Tem amanhã que pro brigar Chelsea. pelo título. 1-0. Será que o Fluminense no final do ano, 6º colocado do Brasileiro, se não ganhar uma das Copas, vai ser tratado como bom? Porque agora já começa a se achar que o Fluminense é mais do que. Não é. De novo, o Renato não pode ser vítima do sucesso dele. Ele entregou mais do que esse time podia fazer. Uhum. Não vamos achar que numa sequência de 10, 15 jogos no pontos corridos, tu vai conseguir bem correr nem na lateral, com o Nonato e no meio campo, com esse Cano, esse atual Cano não joga muitas partidas. O Thiago Silva Everaldo, não vai jogar. O também Everaldo, o Cano não jogava, jogava o Everaldo. Uhum. Com o Soteudo que vai entrar. O Canóbio. Thiago Silva não vai fazer muitos jogos, com 40 anos. Né? Então, assim, o Fluminense ele tá vivendo o seu auge. E a chance agora, eu acho. Hoje, essa é a frase pra eternidade. Olha o corte. É mais fácil o Fluminense ganhar o Mundial de Clubes do que o Brasileirão. Agora que está na semifinal. Eu acho assim, quase impossível o Fluminense ganhar o Mundial. Mas eu vejo como impossível ganhar o Brasileiro de pontos corridos. O Fluminense não tem como ganhar o Brasileirão de pontos corridos. Esse ano, não vai ganhar. O Mundial de Clubes eu não digo. Com essa frase 100% encerramos sem o programa de hoje. Não sei. Com o campeonato Não que tem sei, Palmeiras, que tem o Cruzeiro com o investimento que tem o É Flamengo. que depois que o Inter naquele 2020 quase é campeão com Edenilson, Patrick, Praxedes, Yuri Alberto. Mas é que não tinha o Cruzeiro, o Palmeiras e o Flamengo de hoje. concordo, mas não sei. É que passar pelo Chelsea, depois passar pelo PSG, o Real Madrid ser campeão, São 2 jogos. são 2 jogos. Eu não acredito que vai acontecer. É uma boa frase. Mas eu acho mais provável Reflita. a que o Fluminense ganhar o Mundial do que o Brasileirão de pontos corridos. Mas é mais provável que esses brasileiros vão embolsar bastante grana. Nosso último tópico é a premiação. Vai ou não aumentar a disparidade entre sul-americanos? A conta feita pela nossa produtora Janaína Ville, o Fluminense já arrecadou 60,8 milhões de dólares. Põe um asterisco aqui, tem uma questão de tributos ali, Eu impostos. recebi uma ligação Sobre isso? sobre isso. esses dias. Vai ser o quê? Vocês Uns estão 20%, dizendo. 30%? Depois eu conto pra vocês quem me ligou. Boa. Abraço beleza. pra ele. Ele Em sabe. seguida, Ele Felipe sabe. Duarte fala. Ele nos escuta, nos assiste, então beijo pra ele. Esse valor aqui tá descontando impostos? Não, ainda não. 329 milhões de reais o Fluminense já teria embolsado, tem que tirar uma parte aí para os impostos, mas a conta é bem simples, tá? Ele, pela participação, 15 milhões de dólares, pelas vitória e empate na fase classificatória, 4 milhões, pela classificação às oitavas, 7,5 milhões, pela classificação às quartas, 13,1 milhões e pela classificação à semifinal, 21 milhões de dólares. Fluminense, 329 milhões de reais. O Palmeiras, eliminado pelo Chelsea, embolsou 215 milhões de reais. O Flamengo, 150 milhões. E o Botafogo, 146 milhões de reais. O cofre está cheio, Felipe. Dito tudo isso, a pergunta da nossa rota, do mapa da Copa é: premiação aumentará a disparidade entre sul-americanos? Ronivon olha pra câmera e... Sim. Aquela câmera lá? Sim, significa. É isso, vai aumentar. Olha Como, só, cara? o maior receita do Fluminense na sua história foi em 2023, no ano da Libertadores, 695 milhões. Certo. O ano inteiro. Conseguiu só com o Mundial Na metade metade. disso.
É. E o Fluminense ainda tem a Sul-Americana, que ele pode ir longe, ele tem a Copa do Brasil, que ele pode ir longe, e ele tem a premiação do Brasileirão lá no final. E o Fluminense, acho que diferente de Palmeiras e Flamengo, tem dívidas, né? Palmeiras e Flamengo não tem dívidas. Mas é um time bem organizado pelo glorioso É organizado. Mário Bittencourt, que já tá organizando pra virar SAF, né? É isso. Não, e acho que a forma também é como investir. Isso. Sempre vem na memória, assim, o dinheiro tá... Né, um clube tá com muito dinheiro. O Santos vendendo o Neymar. Pô, o que vai fazer com esse dinheiro? Aí vai lá e contrata Miralles. Sim, sabe? sim. Aí não adianta, Gasta né? o dinheiro errado, né? É. Aí não... e assim, o Renato já falou, a gente comentou aqui, o Mário falou, pô, mas será que o Fluminense, depois dessa campanha, vai ser vítima da sua campanha? O Renato quer que o Fluminense use esse dinheiro para contratar gente, né? Para contratar reforços pro segundo semestre. Então ele quer que um treinador Ele europeu quer. venha aqui trabalhar com esses jogadores, tem. mas ele quer contratar. Não, ele quer reforços. Aí sabe o É que vai importante acontecer? reforço. Sabe o que vai acontecer? O Fernando Não. Diniz, treinador do Vasco da Gama, ali, vizinho do Fluminense, vai dizer, aí no Fluminense é fácil, né? Tá contratando um monte de jogador, eu tenho que lidar aqui com o meu time, com o que eu tenho. O Tietê. Aí o treinador do Mirassol que joga o Brasileirão, daí no Fluminense é fácil, o Fluminense mas- contrata um monte de jogador, eu tô com o Reinaldo na lateral. Não, o Renato confia muito no seu grupo, tá? Ele só acha que tem que ter mais reforços. Só Tá isso. certo, óbvio, eu tô brincando, mas ele tá certo. Esse elenco do Fluminense é insuficiente pra disputar o Ganso, por exemplo, teve a questão que o Ganso não conseguiu recuperar ainda o alto nível, ele não tem um meia hoje. Tá, jogando com o mas Nonato. responde isso. Premiação, aumentará a disparidade entre os Sim, sul-americanos? aumentará a disparidade. Já foi um erro a premiação tão alta da Libertadores, porque ela criou uma disparidade que tem times que sempre jogam a Libertadores, estão sempre ganhando esse dinheiro. A Copa do Brasil, a premiação da Copa do Brasil é ruim, porque ela muda o patamar de uma competição de Copa. No mundo inteiro a Copa é o É terceiro o segundo campeonato. plano, o terceiro plano, exato. Uhum. Aqui ela é tratada como prioridade por causa da premiação. Eu sei que a do Mundial, a FIFA tá interferindo muito no futebol da América do Sul com isso. E injetou esse dinheiro para que os europeus participassem, né? Só que no europeu, apesar de ser E no muita rebote grana, acabou ficando dinheiro também para os Isso é cócega sul-americanos. para um europeu. É. que é cócega, e pro europeu tem o seguinte, não vai fazer, não vai mudar o patamar do Chelsea em relação ao Liverpool, por exemplo. Não. Não vai mudar do Real em relação ao Barcelona. Aqui muda. O Fluminense é um time que ele tem mais ou menos o orçamento de Grêmio e Inter. E nesse ano ele ganhou 329 milhões a mais, pode ganhar mais ainda. Eles estão no mesmo patamar de disputas. O São Paulo está no mesmo patamar do Fluminense, talvez. Isso aí. O Atlético Mineiro. Então o Fluminense ganhou um up. É mérito esportivo? É mérito esportivo. Óbvio que é mérito. Só que é assim, porque ganhou a Libertadores lá no ano passado, ganhou o direito de jogar um torneio. O Grêmio ganhou, por exemplo, a Libertadores 4 anos antes do Fluminense, né? 17. 6 anos antes. Uhum. O Grêmio não teve esse direito. Se o Grêmio tivesse recebido 329 milhões a mais naquele Mundial que jogou contra o Real Madrid... Imagina, sim. Né? Então, assim, tu cria uma receita assim, totalmente fora e que é muito difícil de ser alcançada. E quando a gente fala de brasileiros, né? O Brasil teve 4 representantes porque ganhou as 4 Libertadores. Se o Brasil não ganhar as próximas 4, o River ganha uma. O Brasil não vai ter 4 times porque daí pelo ranking não vai entrar mais um brasileiro. Deve entrar o quê? O Penharol? Aí entra o Olímpia, Paraguai. Nacional, Olímpia. Olímpia. No caso, só poderia entrar mais um argentino pelo ranking e abriria espaço para um Olímpia. Tu imagina se o Nacional disputa isso num campeonato nacional e o Penharol, que eles são parecidos, e o Nacional vai até as quartas, até as oitavas e ganha 200 milhões. Não, pega A diferença que o... faz em relação ao Penharol, tu muda completamente a história de um país, da rivalidade de dois clubes. Tu tinha perguntado, né? River e Boca Juniors. A Jana mandou no nosso grupo que eles não passaram para as oitavas. O River embolsou 18 milhões de dólares e o Boca 17. É isso aí, bastante. Em relação, tu vai pegar que nenhum outro argentino teve isso. Uhum. Mas ainda na Argentina, ainda há um investimento maior. Mas se tu não tiver um brasileiro campeão, tu vai fatalmente colocar um time que não seja Brasil nem Argentina. E só um. Olímpia ou Cerro. Imagina o Olímpia joga e o Cerro não. São 2 clubes iguais, mais ou menos, deve ter um pouco a mais pro outro. O Uruguai, Nacional e Vai criar Muda Penharol. muito, né? Muda Nacional e bastante. Penharol, tu muda por sei lá, 5, 6 anos a diferença entre. Tu cria uma diferença enorme entre os dois. Aliás, por que tá a camisa do Nacional aqui? Porque perdeu o campeonato, né? Perdeu! Perdeu. Do Penharol. Penharol. Eu vi a final ontem, o Penharol foi Torneio campeão. intermédio, nos pênaltis. Mais um Penharol título do Aguirre. Mais um? Tu tem que valorizar o treinador Diego uruguaio, Aguirre. o Diego É Aguirre ganha verdade. títulos. Senhores, depois de tudo isso, vamos agora para o nosso quadro Conexão Copa. Isso é boa, hein? E o Conexão Copa de hoje fala do monstro, né? Thiago Silva, 40 anos de idade. E o Thiago Silva, curiosamente, temos Fluminense, Chelsea, PSG e Real Madrid. Dos 4 times semifinalistas, ele atuou em 3. Atua hoje no Fluminense pela segunda passagem, mas também jogou pelo Chelsea e jogou no PSG.
PSG já, o time rico. O Thiago Silva, junto com o Marquinhos, não conseguiu naquele momento ser campeão da Champions League. O grande sonho da equipe parisiense saiu e agora o PSG é campeão da Champions. Mas no Chelsea também ele conseguiu ser campeão da Champions. O Thiago Silva no Chelsea fez mais de 150 jogos, foi campeão da Champions League, campeão do Mundial contra o Palmeiras e também campeão da Supercopa da UEFA. Então o Thiago Silva, que olha, cara, se eu fosse fazer uma seleção hoje do Mundial, talvez o Thiago Silva, boa. o Arias, O do Arias, sem Fluminense, dúvida. O Arias talvez seja o melhor jogador do campeonato. estaria nesse time, hein, Felipe? Não, boa. Não, o Thiago Silva é um monstro, né, cara? A gente, falando agora das entrevistas que a gente fez, né? Citei o Bruno Graça, a gente entrevistou, eu e o Diori entrevistamos o Edinho, ex-volante do Inter, Edinho do Fluminense. O Edinho. Ex-volante do Fluminense. Ele tá zagueiro. Ele tá morando nos Estados Unidos faz 2 anos, é técnico lá de futebol, de sub-15, sub-17. Bem legal o papo com ele. E ele citando aquele Inter contra o Barcelona, as conversas que tinha com o Fernandão, o estrategista e tal, e fazendo uma ligação com esse Fluminense, do Renato e do Thiago Silva. Dizendo que o papel que o Fernandão exerceu lá em 2006 é muito semelhante a esse papel que o Thiago Silva tem agora, de manter o grupo unido, né, em prol de uma causa, mesmo com... Hoje o jogador muito bem pago, é difícil tu mandar um cara que ganha 700 mil por mês correr que nem um maluco no campo, né? Fecha espaço, corre, marca, pega pra mim, aquele ali que eu vou no outro. Então o Thiago Silva ele conseguiu fazer isso nesse Fluminense, é ouvido pelo Renato, e a importância, acho que no Fluminense campeão da Libertadores o Marcelo tinha um pouco desse papel, mas o Thiago Silva talvez seja maior na questão de leitura tática, é um cara mais centrado, me parece, né, do que o Marcelo. É um baita papel que ele faz. Grande jogador. Thiago Silva, que curiosamente jogou no Juventude também. Opa, e no RS, né? Jogou no RS também, Thiago de Silva, Alvorada. Thiago Silva, Índio e Naldo. O Juventude teve esse trio de zaga. Brasileiro de Quem era o treinador? 2004. Ivo Wortmann, né? Ivo Sempre, Wortmann. né? E como é que foi? Lembra? Não me No lembro. Brasileirão ele fez uma campanha boa, mas era um campeonato brasileiro com 30 equipes, não me lembro como é que era, 24 equipes, então o Juventude ficou lá em... Eu tenho 2 certezas. O Wortmann era o técnico e o Lauro tava no meio campo. É isso aí. 2 certezas. Com certeza. Sempre eles. Então, Thiago Silva, nossa conexão de Copa de hoje do Mapa. E o próximo também sobre Fluminense é o Cartógrafo. O Cartógrafo fala de Hércules, ele tem a força, o gol marcado contra a Internacional, que sacramentou a classificação do Fluminense para as quartas, e o gol marcado contra o Al Hilal, também do Hércules, classificação para as semifinais. Um jogador importantíssimo. E a gente falou tanto de valores, né? O Fluminense já embolsou 329 milhões de reais com as premiações. O Fluminense no início do ano gasta 29 milhões de reais para contratar e para comprar 70% dos direitos do Hércules junto ao Fortaleza. Então essa contratação já se pagou com sobras, né? Olha só, o assunto anterior. Só pra completar, o Juventude foi 7º colocado no Brasileirão de 2004. Fez uma boa foi o melhor boa campanha. gaúcho. O Inter Boa foi o campanha. 8º e foi o único que E o Grêmio caiu. Foi o melhor Também gaúcho. olha a Juventude. zaga dos caras. Pô, sobre essa questão do Hércules, voltamos ao assunto anterior dos treinadores estrangeiros, dos Pode treinadores ser? gringos, dos Pode treinadores ser? de grandes clubes. O Fortaleza foi 4º colocado no Brasileirão. O Quer chamar do Voivoda? O Fluminense, Quer lembrar do não, Voivoda? o Fluminense escapou do rebaixamento na última rodada. Certo. O Fluminense vai e compra um titular absoluto do Fortaleza. É. Provavelmente o Voivoda deve estar dizendo assim: treinar o Fluminense é fácil, ele vem aqui e compra o meu E melhor compra o jogador. Hércules. Então, gente, todo mundo tem isso, sabe? Então, o Fluminense não é um coitadinho. O Fluminense está jogando contra os principais times do mundo, mas não é um coitadinho. Gasta muito. A prova Gasta pro bastante. futebol brasileiro gasta bastante. O Hércules é um jogadoraço, tá? Eu acho o Hércules melhor que o Martinelli. Ai, Eu entendo não, que o Renato... não, o Hércules é um jogadoraço. calma. Eu acho que eles são Calma. diferentes. não. Ele é um jogadoraço, O Martinelli jogadoraço. tá jogando muita bola. Tá jogando muita bola, mas o Hércules é um jogador no Fortaleza, no passado fez um Brasileirão espetacular. Fez, tudo certo. É um cara que oferece... Eu acho que aí o Fluminense nem perde, tá? Nessa troca. Vai perder Pode a opção jogar os de dois entrar- juntos, né? Poderia, mas o Poderia, Renato né? optou por escalar o O Bernal. Nonato e o Ele Bernal. começa jogando com Hércules, Martinelli e Nonato e tira o Hércules. O Hércules tem essa chegada à frente, é um jogador com muita força, muita potência, um jogador que ainda tem a evoluir, mas assim, é um jogador que no ano passado a campanha do Fortaleza, lembra? O Fortaleza chegou a ameaçar brigar pelo título em determinado Sim, momento, lembra? sim. E ele era um jogador fundamental, assim, boa parte dos problemas do Fortaleza tá na saída dele também. É. O Hércules me lembra um pouco o Mineiro. É. Aquele volante de chegada na área, surpresa, Saía bate na fácil, entrada né? da área. Uhum. Mas é um camisa 8, né? E o lance do gol contra o Al Hilal, a gente vê a leitura, porque ele rouba a bola do Marcos Leonardo, quase no meio campo.
Aí avança, chuta. Quando ele Tá. finaliza, a bola sobe. E o quando René Lodge disputa a bola com o Arias. E quando, Com ele Arias. quando a bola Tá. tá no ar, que ele percebe que vai ter a disputa, ele dá o passo pra frente, Isso aí. contando, se o Arias Isso ganhar, a adianta. bola vem pra mim. E se ele verdade. espera o Arias ganhar, ele não ia chegar antes que o Rubem Neves. Então foi a Acreditou. aventura dele. Acreditou até o fim. Aliás, Legal. vale a comparação. Esses dias eu recebi um compilado de imagens de São Paulo e Liverpool no Mundial de Clubes de 2005. Boa, Não sei se vocês já viram O esse que o vídeo. Rogério Ceni é Ceni absurdo. defendeu Tá, nesse mas jogo. o compilado era só o seguinte. Cada vez que o... Como é que era o nome do zagueiro? Tô com o Breno na cabeça, mas não era o Breno. Do São Paulo? Do São Paulo. Miranda. Carlos, Miranda, Lugano. Não era Lugano mais, não sei se era o Lugano. Não sei. O Fabão. 2005, Fabão. Não. Fabão era zagueiro pela Segurança. direita. Ele pega a bola, levanta a cabeça, o Mineiro sai correndo. E a jogada inside era previsível. Era a bola esticada no Aloysio Chulapa para o Luiz dar a casquinha e o Mineiro infiltrar. E essa jogada ela é tentada assim umas, sei lá, 6, 7 vezes durante a partida. Até que numa hora a bola entra. Aconteceu o gol E do parece Mineiro. um balão descompromissado pra frente, né? E Que o loucura. Mineiro também era um jogador muito bom, né? Jogador de fazer Mineiro gol, e volante. Josué, né? Os dois eram volantes e os dois eram muito parecidos. Depois né? eu mando pra vocês esse vídeo aí. Me manda, espetacular. me manda. E pra fechar, gente, livro da estante. Vazar. E hoje são livros da estante. Minha função nesse Quem é esse programa... ratão aqui? Aqui, ó. Primeiro, Esse ratão? esse que eu trouxe, o Felipe trouxe também. Esse aqui é o Nunca Fui Santo, goleiro Marcos, ex-Palmeiras. Por quê? A falha do Everton, o gol contra do Everton na eliminação para o Chelsea, trouxe muito... Puxa, o Everton falhou. Ah, o Everton falhou. Foi pior ou foi menos pior do que a falha que o Marcos teve na final do Mundial de Clubes de 99? Tu viu o Palmeiras Marcos e falando Manchester sobre isso? United. Uma- Tá aqui. Tá, não, mas agora, no final de semana... Ah, ele falou de novo? Que ele disse, pô, agora o Everton faz, vem todo mundo falar do gol, que tá toda hora, todo Me mundo esquece. mostrando esses gols, Pô, que cara. esqueci. Tem uma geração de palmeirenses de 20 anos que nem sabia Mas eu disso. não achei muita falha, sinceramente. Do Everton Eu ou achei do, mais do do Marcos? Do Marcos, muito mais. O Marcos Achei é mais muito falha. O Marcos erra o tempo Mas de bola. eu achei o Everton sem poder de reação ali naquele Mas tu lado. não acha que a câmera lenta mata ele? Porque na É que câmera ele fica- lenta dá a impressão de que ele teve Que a muito bola é mais tempo pra defensável. reagir. É, eu não Eu achei, acho que é cara. uma falha, É um desvio em cima dele. mas é um lance perto, é um lance que mata o gol. Porque o goleiro ele já tá fazendo um movimento pra esquerda e tem o desvio e aí ele tenta voltar. Eu acho que a câmera lenta acaba tornando maior do que foi. E Foi tem, falha, e tem um mas... outro ponto do Everton também. Quantos anos tem o Everton? 36? Que É por aí. seja. Aham. 36, Acho que é 37, seis, tá? né? Eu tô com 37, vou fazer 38. Ah, Todo Quando mundo me- com reflexo. Quando me convidam, exato, quando vocês me convidam pra jogar bola, vou jogar bola, o futebol Não da tem firma, reflexo. eu digo, gente, o que nós falamos de jogadores de 37 pra 38 Mas anos? diferença, é um profissional. Ele tá se Felipe, são aposentando, atletas. ele tem que Não. parar, ele já não E tem o mais Fábio poder tem de 44, É. quando o Babi cabeceou uma bola no canto, 45 ele pegou defendeu. tudo. Se a gente falar isso do Exceção. Everton, por que eu vou jogar bola? O Everton não, o Marcos, no livro dele, tá? Nunca Fui Santo. 10 minutos depois da final do jogo em Yokohama, liguei pra casa pra falar com minha esposa. Perguntei, e aí? Ela não sabia o que falar, não tinha mesmo muita coisa para dizer. Afinal, assumo que o erro foi meu. Ponto final. Não existe carreira sem pelo menos uma coisa ruim pelo caminho. Uma hora ou outra a gente erra. Pena que fui errar justamente no Mundial de Clubes contra o Manchester, o campeão europeu. Esse E agora ponto- contra o inglês de novo, né? E agora contra o inglês de Contra o novo. inglês de novo. Esse ponto é de reflexão, assim, óbvio que todo mundo tem que saber que os grandes também erram. Só que o que acaba pesando mais pro Marcos, e agora vai pesar pro Everton, porque Palmeiras e Corinthians. São Paulo e Corinthians foram campeões do mundo porque os goleiros fizeram jogos absurdos. É. O Ceni pega demais contra o Liverpool Isso. e o o Cássio contra o Chelsea. contra o Chelsea. Tá, mas o E aí o Marcos- Palmeiras tem isso, os goleiros falhando. Mas o Marcos pega a bola do Neuville na final contra a Alemanha em 2002. Então ele tá Ah, isento. é verdade. Ele Tem o salvou Penta, né? todo um país, Tem não o só Penta. o A Palmeiras. torcida do Palmeiras acho que preferia ganhar o Mundial de 99 A que a Copa do torcida Mundo de do 2002. Palmeiras, mas a população brasileira é maior que a torcida do Pra Palmeiras. fazer o link com o livro que o Felipe ele vai trazer, tem uma corneteada aqui no time do Felipão, tá? Olha só. Ele fala aqui, ó. Não tem jeito. Pena que dificilmente questionam os outros companheiros porque não empatamos ou mesmo viramos o placar. Custava os caras terem feito um gol? Como é que vamos ser campeões sem fazer gol? Jogamos bem, perdemos várias chances, mas não deu, né? É, o Filipão, o Palmeiras de 99 é treinado pelo Filipão. É. E aí a minha dica de livro é essa aqui, Escola Esse Gaúcha de belíssimo, Futebol. belíssimo. Obrigado. Belo livro. Escrito por mim mesmo. Era uma reportagem de 0 hora que a gente fez sobre o DNA do futebol gaúcho, vou mostrar de novo aqui na tela, tá? E eu fiz muitas entrevistas, tinha muito conteúdo, e era uma página só do jornal.
Lógico, a Zero Hora não vai dar Sim. 2 páginas pro Felipe Duarte, né? Mas os malucos da editora Ludopédio deram um livro inteiro. Aí eu fiz mais algumas pesquisas, mais algumas entrevistas, adicionei alguns capítulos. E entre outros capítulos começa a empirismo europeia, que a gente falou, né? De absorver o conhecimento. Psicologia da fronteira, nasce o futebol força. E o último capítulo, são 11 capítulos, né? Como 11 jogadores. O último capítulo é esse. Culto ao caudilho. Conhece esse cidadão aqui? Caudilho. Renato Portaluppi. Então, o último capítulo fala de Renato Portaluppi, mais ou menos o que a gente debateu aqui. Abriste ali a página, meu olho é tão bom que eu li numa frase ali, Johan Cruyff. Nessa Olha parte só. aí. Por favor, abre aí. Pelo amor de Deus. Tem Renato Portaluppi e Cruyff no mesmo parágrafo, na mesma página. Vamos Por ver. favor. Ou eu tô muito errado, tá? Nem sempre, esse é o primeiro parágrafo do capítulo, tá? Nem sempre os ex-atletas conseguem repetir o sucesso que tiveram ao assumirem como treinadores. Boa. A idolatria traz consigo uma pressão para que o êxito seja repetido ou até superado. É claro, há exceções. Johan Cruyff mudou a história do Barcelona. Zinedine Zidane foi multicampeão no Real Madrid. E Franz Beckenbauer repetiu os feitos por Bayern de Munique e seleção alemã. Espetáculo. E assim falamos de Renato Portaluppi no Grêmio. É muito bom isso, né? Uma frase pra encerrar, Cristiano Mas Ronaldo. sabe que tem uma... Eu acho muito bom esse comentário aí, essa análise do Felipe, só que eu sabe que eu acho que o Renato, ele não... Eu não sei se o Renato tinha esse peso. Por exemplo, quando o Rogério Ceni se aposenta, todo mundo esperava, o Ceni vai ser um grande treinador. Sim. O Felipe Luiz tem isso. O Renato, a galera É meio que verdade. Pelo folclore. Como é que não vai ser sentia- técnico, eu falei né? do folclore. Então, tipo, não sentia, acho que não tinha essa pressão em cima do Renato, era uma coisa mais assim, Então, não vai dar certo. Encerro o podcast com uma informação bombástica. Também numa entrevista na Rádio Gaúcha de Jorge Baidec. Baidec revelou pra gente, com exclusividade, que José Mourinho, hoje técnico do Fenerbahçe da Turquia, mas Mourinho, técnico português, mandou uma mensagem pro Baidec dizendo que tem admiração pelo trabalho do Renato e quer conhecê-lo pessoalmente. Olha aí, Vai ter um futebol ali, chopinho com o Mourinho. E com Abel Ah, Ferreira. E com o Abel Ferreira. Obviamente que o Mourinho gostou, né? O Renato meteu uma linha de 5 lá, retrancão contra a Inter, segurou Não, aí. foi retrancão, foi corajoso. Os treinadores que gostaram do retrancão, Mano Menezes, Mourinho. Quem mais? Não, eles gostaram, o Mano mandou uma mensagem pro presidente do Fluminense, falou que o Mano mandou dizendo, elogiando a estratégia, foi a estratégia O como Roger, tinha. não? Acho que o Roger não gosta tanto do jogo A assim. produção do mapa da Copa foi da Janaína Ville e do Rafael Ramos, artes Richardson Soares e Leonardo Bandeira, na técnica Ana Ruff e na sonoplastia o Guerreiro, Paulo Fraga e também Rafael Lindemann. Gente, siga o mapa da Copa na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e também ative o sininho para receber uma notificação sempre que um novo episódio estiver no ar. Também aqui no YouTube, deixa o like, compartilha e aproveite também para seguir o canal de GZH. Gente, fechou? Felipe Valeu, né? Munari, Deu já? até semana que vem. Semana Deu, que vem né? Com o Léo. Cara, se Deus quiser. Tá, né? e aí, se Pelo amor de a Deus, final cara. for europeia, título Davis, a gente não vai comentar no mapa, né? Deixa pros caras do Liga daí. É verdade. Não vamos falar desse concordei. campeonato. O Fechado. campeonato só é interessante pra nós se a América do Sul ganhar. Fechou. Até porque semana que vem já começa tudo de novo, tem Campeonato Brasileiro. É isso, gente. Valeu. Um abraço.